O tema de hoje é discernimento e correção de erros doutrinários. A teologia reformada ensina que a Bíblia explica a própria Bíblia e que a legitimidade doutrinária está nas Escrituras e não fora delas. O solo Escritura nos conduz à clareza e à fidelidade da palavra, permitindo corrigir erros doutrinários e práticas que distorcem o Evangelho. Os reformadores enfatizavam que a palavra de Deus é inerrante porque foi escrita pelo Espírito Santo e sua interpretação deve estar alinhada com o contexto bíblico e histórico. No contexto contemporâneo, surgem desafios relacionados ao falso evangelho, mensagens distorcidas por interesses próprios e práticas equivocadas de liderança. Esse estudo examina como um cristão deve lidar com líderes ou pregadores que pregam falsidades, considerando a autoridade instituída por Deus, a correção doutrinária e o equilíbrio entre protesto público e exortação privada. Gálatas 1, 8-9 diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja desconsiderado. Não considere esse evangelho que vai além do evangelho bíblico. Paulo denuncia publicamente aqueles que pregam um evangelho diferente, mostrando que a verdade bíblica deve ser preservada. 2 Timóteo 4, de 2-4, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A correção de erros doutrinários é um chamado para todos os crentes, especialmente para os líderes espirituais. 1 João 4,1 fala o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A Bíblia ordena que os crentes julguem as mensagens e discernam se são consistentes com a palavra. Você lembra que do fruto da carne é heresia? Se tem sido continuada essa heresia, irmão, é publicamente que esse cara tem que ser exposto. 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo, retende o bem. O julgamento de profecias e mensagens deve ser feito com base na Escritura. Romanos 13,1 diz o seguinte: toda autoridade é instituída por Deus. Embora toda autoridade venha de Deus, isso não significa que líderes estejam isentos de erros ou que suas ações não possam ser corrigidas quando desonram a palavra. Opinião reformada. Calvino: a autoridade dos homens não pode substituir a autoridade da palavra. Sempre que houver desvio das Escrituras, a voz profética deve ser levantada. Lutero diz o seguinte: minha consciência está cativa à palavra, eu estou preso à palavra, não posso, nem quero me retratar de coisa alguma, de qualquer coisa, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Como conciliar toda autoridade é instituída por Deus? Embora Romanos 13,1 ensine que a autoridade é instituída por Deus, isso não implica obediência cega. A autoridade humana é subordinada à autoridade divina e deve ser corrigida quando distorce a verdade. Atos 5,29. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Quando a autoridade humana se opõe à palavra de Deus, a obediência ao Senhor tem prioridade. Mateus 23, 1-3. Jesus reconhece a autoridade dos escribas, mas critica suas ações e ensina a discernir. A autoridade divina não exime líderes de responsabilidade por seus erros. Eles devem se retratar, isso se houver realmente Espírito de Deus neles. Herman Bavinck: toda autoridade deve ser exercida sob o senhorio de Cristo. Quando líderes distorcem a palavra para ganho próprio, o povo de Deus deve resistir e expor a falsidade. Deve-se protestar? É uma pergunta. Publicamente ou privadamente? Vamos lá, Mateus 18:15. Primeiro, a exortação privada. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A correção começa em particular sempre que possível. Exortação pública de erros públicos. 1 Timóteo 5,20, quanto aos que vivem no pecado, quanto àqueles que erram continuadamente, quanto àqueles que falam heresias continuadamente, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Líderes que ensinam publicamente doutrinas falsas devem ser corrigidos publicamente para proteger a igreja. O equilíbrio do julgamento. Mateus 7, 1-5 fala o seguinte: Jesus ensina a remover o cisco do olho do irmão somente após examinar o próprio coração.
A correção deve ser feita com humildade, não com hipocrisia ou julgamento severo. Como lidar com falsos ensinamentos? Denúncia pública quando necessário. Se a mensagem falsa é pública e prejudica a igreja, pode ser necessário corrigi-la publicamente, sempre com base na Escritura. Discernimento no uso de imagens e vídeos. Um cristão pode usar materiais públicos para expor erros doutrinários, mas deve fazê-lo com respeito e fidelidade à palavra. Matthew Henry, ele diz o seguinte: a correção dos erros deve ser feita com zelo, mas também com graça, buscando não apenas expor o erro, mas ganhar o irmão. A alteração do evangelho e a necessidade de protesto. Quando o evangelho é alterado para fins próprios, a teologia reformada afirma que o protesto é necessário. O evangelho é um tesouro confiado à igreja e qualquer desvio deve ser confrontado. Judas 1, 3-4 diz o seguinte: empenhai-vos pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. A defesa da fé é um dever dos crentes. Efésios 4,15, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O protesto deve ser feito com amor e fidelidade à verdade. Lutero diz o seguinte: aquele que silencia diante do erro se torna cúmplice dele. O evangelho não pode ser negociado ou distorcido. Vamos às perguntas. Se toda autoridade é instituída por Deus, como um cristão deve lidar com líderes que pregam falsidade? Embora Romanos 13:1 ensine que toda autoridade é de Deus, ela é limitada pela palavra. Quando um líder prega falsidades, deve ser corrigido com base em Atos 5:29, que prioriza a obediência a Deus. O cristão pode começar com uma exortação privada, Mateus 18:15, mas erros públicos muitas vezes exigem correções públicas, 1 Timóteo 5:20. É apropriado corrigir publicamente um falso ensino, mesmo sendo leigo, mesmo você não sendo um pastor? Sim, desde que a correção seja feita com respeito e fidelidade às Escrituras. Gálatas 1, 8-9, Judas 1, 3 mostram que todos os crentes têm a responsabilidade de defender a fé. No entanto, deve-se evitar julgamento precipitado e agir com humildade. Mateus 7, 1-5. Pastores têm uma responsabilidade maior devido ao seu chamado, mas leigos também podem corrigir erros quando necessários. Quando devo protestar contra um falso evangelho e quando devo buscar a exortação privada? A exortação privada, Mateus 18:15, é o primeiro passo em questões pessoais ou erros menores. No entanto, quando o evangelho é distorcido publicamente, como em Gálatas 1, de 8-9, um protesto público é necessário para proteger a igreja e preservar a verdade. O protesto deve ser feito com amor e com base na palavra, buscando não apenas expor o erro, mas apontar para a verdade de Cristo. Vejo vocês no próximo vídeo.